Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Django, do nosso projeto To-Do List. Então, nessa aula aqui nós vamos dando continuidade aqui ao nosso index.html, a nossa view, beleza? A gente parou aqui, ó, né? A gente criou o formulário, colocou dentro de uma div, e agora a gente vai continuar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as tarefas e vou enviar para lá, beleza? Para o nosso index, tá? Então eu vou trabalhar aqui na nossa view primeiro, né? Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Primeiro eu preciso verificar se o meu usuário ele está autenticado, tá? Isso aqui é importante, beleza? Existem várias formas de fazer isso, tá? Existe uma forma de você ver se ele está logado, ele nem entra aqui na view, beleza? Mas nesse caso aqui, a gente precisa entrar nessa view ele estando logado ou não. Porque se ele estiver logado, ele vai fazer uma coisa. Se ele não tiver, ele vai fazer outra. Ou seja, se ele não tiver logado, ele não vai mostrar o formulário, ele não vai mostrar nada, ele vai apenas carregar a página com aquele link lá que a gente mostrou aqui no index.html. Tá? Se ele estiver logado, aí ele vai mostrar o formulário e tudo mais, e aí vai enviar para o usuário, né, o formulário e tudo mais. Tá? Então a gente precisa fazer essa verificação aqui dentro do index. Como que funciona? Eu vou pegar aqui, ó, if request, e dentro de request eu consigo ver o usuário, user. E eu consigo ver se o usuário que está fazendo a requisição, ele está autenticado. Então, authenticate, beleza? Eu vou verificar, então, vou fazer um if para ver se ele está autenticado. Se ele não tiver autenticado, ele vai fazer isso aqui normal. Se ele não tiver autenticado, ele vai simplesmente renderizar, fazer um return, render, e vai renderizar para a gente a página. E não vai ter contexto nem nada, vai ser só aquela página vazia com aquele link no meio, beleza? Então, to-do lists, index.html. E por que eu fiz isso logo agora, né? Porque se ele está autenticado, eu consigo pegar qual é o usuário. Eu consigo saber qual é o usuário que está autenticado. Tá? E aí eu consigo, através desse usuário, pegar as tarefas somente daquele usuário. Beleza. Antes disso, para eu pegar as tarefas aqui, eu preciso importar, né, essas tarefas. Eu preciso importar essa model. Então, from, ou seja, das models do próprio diretório que eu estou, né, models, import tarefa. Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um espaço aqui, e aqui eu vou pegar tarefas total, vou pegar todas as tarefas. Tarefas de quem? Daquele usuário, né? Então, tarefa. O que acontece? Se eu quisesse pegar todas as tarefas, mesmo todas, independente de usuário, era só fazer isso aqui, ó, objects.all. Só isso. E ele ia pegar todas as tarefas. Eu poderia fazer isso? Poderia. E aí, depois que eu pegasse todas as tarefas, eu ia filtrar, eu ia fazer um if aqui, um for e tudo mais, para ir pegando somente tarefas que tivesse aquele usuário. Mas eu já posso fazer isso direto aqui. Ao invés de pegar tudo e depois ir filtrando, eu posso fazer o filter direto aqui. O próprio Django já tem isso, tá? Posso fazer aqui um filter, e aí eu posso filtrar pelo atributo user, tá? Esse atributo aqui é o nome que está aqui, ó, na model. Cadê model? É esse nome aqui. Se aqui tivesse um outro nome, aqui seria outro nome, beleza? Como eu botei user aqui, eu coloco o user aqui também, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, usuário, aqui seria, quase que eu fecho. Aqui seria usuário, beleza? Então, user, e aí quem que eu vou pegar? Eu vou comparar com quem? Com o request user. Tá? Ou seja, o usuário que está fazendo a requisição é o mesmo usuário que tem essa model aqui, tem essas tarefas aqui? Então ele vai pegar todas essas tarefas desse usuário, beleza? Lembrando, senhores, só fazendo um rápido comentário, a gente está no YouTube, então eu tenho que pedir para vocês aí para dar um like, beleza? E comentar aí no vídeo para a gente poder enganjar aí esse vídeo aí, deixar esse vídeo, fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? E lembrando também do Django Pro do Zero Deploy, cara. Então, estamos aí com um produto nosso aí, beleza?
e eu me dediquei bastante, gravei bastante aula lá, tem bastante conteúdo, o curso está muito completo, então você vai aprender a criar o sistemas Django, né, do zero ao profissional mesmo, assim, você vai criar um sistema profissional, colocar ele no ar online, com Nginx e o WSGI, bem legalzinho mesmo, cara, tá bem bacana e o preço tá ridículo. Então é isso, se você quiser me ajudar, tá aí, curso Django Pro do Zero Deploy, vai estar na descrição ou no comentário fixado, beleza? Voltando aqui, agora eu filtrei, né? Só que aqui existe o seguinte, cara. Aqui eu tenho que verificar uma coisa. Pode acontecer desse usuário aqui não ter nenhuma tarefa cadastrada. Se isso acontecer e eu deixar do jeito que está aqui, quando eu chamar por tarefa total, vai dar erro, porque não tem nada. Tá? Então eu preciso fazer um if aqui e verificar se esse camarada tem alguma coisa ou não, beleza? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu quero separar essas tarefas total, né, porque eu estou pegando aqui as tarefas desse usuário, eu quero que esse usuário vai ter tarefas concluídas e não concluídas. Eu quero separar essas tarefas por tarefas concluídas e não concluídas. Ou seja, eu quero colocar isso dentro de listas, né? Tarefas concluídas e tarefas não concluídas, beleza? Só que antes disso, eu quero fazer esse if que eu falei, né? Eu quero verificar se tarefas total tá vazio ou não. Como que eu verifico isso? Quando eu faço esse filter, é sempre interessante você fazer isso que eu vou fazer agora, tá? Você vai fazer um if em tarefas total e vai verificar is not none. Ou seja, eu estou verificando se tarefas total não é none. Quando o none no Python significa nulo, né? Significa nulo, beleza? Ou seja, se ele não for nulo, é porque tem alguma coisa. E aí, sim, eu vou fazer o que eu quero fazer, tá? Mas, deixa eu fazer logo o else aqui, né? Se ele for nulo, significa que não tem nada. Se não tem nada, eu já vou incluir aqui em tarefas. Em tarefas total, ou melhor, tarefas concluídas e não concluídas, o nulo, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ao invés de transformar isso aqui em listas, ao invés de tarefa concluída ser uma lista, eu já vou colocar none aqui. Ou seja, ele não tem nada. E tarefas não concluídas também vai ser none. Tá? Ou seja, se ele tiver alguma coisa, isso aqui vai ser lista e eu vou colocar para dentro dessa lista esses elementos que eu quero. E aí, se esse if aqui, né, se tarefa total for none, logo tarefa concluída ou não concluída também é none. Né? Isso aqui vai me ajudar, vai ser bom para trabalhar com isso aqui lá no meu HTML, tá? Vocês vão entender depois. Beleza. E o que eu vou fazer aqui? Peguei as tarefas, né? Ou melhor, criei as listas, mas ainda não tem, as tarefas ainda não foram divididas, né? E agora é o seguinte, quando eu pego uma model, né, e trabalho com ela na view, eu posso acessar os atributos dela. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse pego apenas uma aqui, né? E aí o nome dela fosse tarefa. Eu poderia, ela não tem um user, eu poderia fazer isso aqui, ó, user. E aí eu estou acessando o atributo user daquela tarefa específica, tá? Poderia fazer isso aqui, ó, tarefas, né? E verificar aquele atributo tarefa que está lá dentro, né? Ele tem esses 3 atributos, não é isso? E use tarefa concluído. Então, eu posso acessar o atributo concluído e ver se o atributo que está naquela tarefa específica é verdadeiro ou falso. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um for tarefa em tarefas total, ou seja, ele vai pegar todas as tarefas, vai percorrer por todas as tarefas. Em cada tarefa que ele percorrer, ele vai ter uma tarefa, tá? E aí eu vou fazer um if, onde eu vou verificar se aquele atributo concluído daquela tarefa específica é verdadeiro ou falso, tá? Então, if, eu estou verificando se o atributo concluído dessa tarefa é true. Se for true, ele vai fazer alguma coisa. Se for else, ele faz outra. Se não, né, se for false, ele faz outra. Se ele for true, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a lista que eu criei ali em cima, tarefas concluídas, e vou fazer um append, ou seja, eu vou acrescentar esse elemento nela, tá? Eu vou acrescentar essa tarefa nessa lista, beleza? Se ele for false, eu vou fazer um else e vou acrescentar em tarefas não concluídas, beleza? Ou seja, eu vou fazer um append em tarefa, beleza? Simples assim, tá?
Então essa primeira parte aqui já está pronta, eu já consigo pegar todas as minhas tarefas daquele determinado usuário. Eu ainda não estou trabalhando com formulário, não estou trabalhando com o cadastro de tarefas, beleza? Mas eu já consigo acessar essas tarefas aqui na minha view. Como? Eu vou vir aqui, voltando aqui para, ou melhor, no meu template, né? Então eu consigo, passando isso para o meu contexto. Eu vou vir aqui, ó. O que eu vou passar no meu contexto? Eu vou passar tarefas concluídas. Então aqui, ó, vírgula. E eu vou chamar de tarefas concluídas mesmo, né? E vou passar tarefas concluídas, beleza? E vou fazer uma... Deixa eu até dar um Enter aqui. E aqui vai ser, na verdade, tarefas não concluídas. Tá? Tarefas não concluídas, beleza? E agora eu consigo acessar isso lá na minha view, no meu template. Toda hora eu erro, né? Porque eu estou passando isso pelo contexto, beleza? Agora aqui no meu index.html, como eu falei, eu já consigo acessar, né? Então se eu, por exemplo, se ele tiver tarefas, o problema é o seguinte, se ele não tiver tarefas nenhuma, né? Eu preciso dizer que ele não tem tarefas, tá? Então, isso aqui é abaixo do nosso formulário, né? Deixa eu identar isso aqui para ficar certinho. Então eu tenho uma div aqui, que ele é uma div com classe rol, ou seja, o que está aqui dentro, né? Esse formulário aqui vai ser uma linha, a próxima div aqui vai ser outra linha e tudo mais, né? Então vamos lá. Eu vou criar mais duas divs, na verdade, que uma vai ser das tarefas concluídas e a outra das tarefas não concluídas, né? Na verdade eu coloco a tarefa não concluída acima, não é isso? Então eu vou colocar aqui mais duas divs, tá? Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma div só, com tarefas concluídas e tarefas não concluídas, beleza? Eu vou colocar, na verdade, aí aqui dentro eu coloco uma outra div. E aqui uma outra div, beleza? O que eu vou fazer? Para finalizar essa aula aqui, eu vou só colocar aqui, né? Eu vou listar aqui, eu vou colocar aqui o nosso tarefas concluídas. E aqui o tarefas não concluídas, beleza? Para a gente ver, tá? E na próxima aula a gente vai trabalhar melhor nisso aqui, tá? A gente vai praticamente finalizar a nossa página HTML, beleza? Nós vamos fazer um for bonitinho. Deixa eu ver se sem o for ele vai aparecer alguma coisa aqui. Ó, apareceu. Então na próxima aula a gente vai fazer de um jeito que ele vai ficar bonitinho ali do lado, tá? Ele vai ficar na lateral aqui, ali da página, beleza? E aí a gente vai listar de uma forma mais organizada. Nós vamos colocar aqui as classes do Bootstrap bonitinho, beleza? E se tiver em modo celular ele vai ficar um embaixo do outro, vai ficar bem bacana, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? E aí na próxima aula a gente faz desse jeito que eu falei, beleza? A gente faz isso que eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem todos na paz e até a próxima aula. Mas o que tem de tão especial no Django Pro do Zero ao Deploy? Vou te ensinar Django, vou te ensinar a construir sistemas web profissionais com Python. No Django Pro do Zero ao Deploy, você vai aprender desde os fundamentos do Django Framework até a construção de um sistema completo. Nos primeiros módulos, você vai aprender detalhes sobre as configurações do Django e os arquivos principais. Eu abro o arquivo settings.py do projeto e explico linha a linha o que é cada coisinha ali. Nos módulos seguintes, nós vamos partir para a construção do sistema em si. Aprenderemos sobre as modules e como interagir com o banco de dados MySQL, um banco de dados robusto e profissional. Aprenderemos a criar e manipular dados de formulários do Django, aprenderemos a estilizar a nossa aplicação com Bootstrap e nós vamos criar um cadastro de usuário com confirmação via e-mail, recuperação de senha via e-mail.
vamos aprender paginação, vamos criar mecanismos de busca dentro da nossa página, teremos até filtro de palavras ofensivas na área de comentários. Vamos aprender a restringir páginas com decorators do Django, vamos aprender a instalar e a configurar o Django CK Editor, um editor de texto poderosíssimo para formulários do Django, onde vamos formatar textos, manipular imagens e vídeos e, por fim, vamos aprender a fazer um deploy profissional e seguro em uma VPS Linux com Nginx e UAWSGI. Além de configurar um domínio adquirido no registro.br e colocar esse domínio no Cloudflare, onde nós vamos poder configurar um SSL para poder utilizar o protocolo HTTPS, que é um protocolo seguro. Então, se você quer aprender a utilizar Python no back-end, criar sistemas web profissionais, colocar eles online com segurança, vem comigo.